O Flamengo chamou o Mauro César de mentiroso, o jornalista respondeu e provou que estava falando a verdade e a gente teve uma boa treta nessa tarde de quarta-feira. Pois é, parecia que o mundo do futebol estaria tranquilo hoje, mas veio essa confusão entre Flamengo e Mauro César para animar a tarde. Tudo começou com essa informação. Mauro César publicou lá no blog dele no UOL que o Flamengo estava perto de contratar um meio-campo e esperava receber propostas pelo Pedro. Aí no texto ele diz exatamente isso, de que a vontade do Flamengo hoje era buscar um clube interessado para poder vender o Pedro. A notícia repercutiu tanto que o Flamengo veio falando que nada daquilo era verdade, que não tinha nenhuma intenção de negociar o Pedro e nenhum outro jogador que fizesse parte dos planos do clube. Ainda botou que veio desmentir por conta das notícias que vinham circulando hoje, no caso, a notícia do Mauro César. Depois deu aqui uma moral pro Pedro, falando que confia no atleta e não pensava em negociar ele. Óbvio que a torcida do Flamengo começou a xingar o Mauro César por conta disso, chamando ele de fake news, e o Mauro respondeu primeiro assim, ó: patética nota do Flamengo tentando desmentir a informação que eu trouxe hoje. Jornalistas não revelam fonte, mas está registrado no WhatsApp o diálogo no qual o clube, por intermédio de uma pessoa importante em sua estrutura, admite que negociaria o atacante Pedro se proposta aceitável for apresentada, e a fonte sabe disso. Que vergonha. Só que, como continuaram xingando o Mauro César, ele expôs as conversas com um membro importante da diretoria do clube, onde o Mauro César pergunta se o Pedro seria negociado, e o cara responde que se houvesse interessados no Pedro, sim, ele seria negociado. Até porque nessa conversa, o dirigente do Flamengo diz que estava em busca de outro atacante, mas por salário e por gestão, não faria sentido manter o Pedro e mais um outro centroavante, porque no caso seria um centroavante de nome. E aí ele fala que a solução é só se o Pedro saísse, mas aí ele diz que acha difícil nesse momento porque o valor de mercado do Pedro está muito baixo. Aí o Mauro César ainda pergunta por qual valor o Flamengo aceitaria vender. 15 nesse momento era bom, mas ninguém vai dar isso. Então, o Mauro César expôs a fonte dele e mostrou que a informação dele, no fim das contas, era verdadeira. O Flamengo quer receber uma proposta pelo Pedro para reformular o seu elenco, apesar de não acreditar que, nesse momento, o Pedro receba uma proposta de um valor agradável, porque o Pedro está embaixo, desde que voltou de lesão, não conseguiu assumir a titularidade. Eu vou te falar uma coisa como jornalista, eu acho que ficou feio para os dois essa história aqui. Primeiro, o Flamengo se jogar na frente da bala por uma informação que ele sabe que é verdadeira. Não se desmente o jornalista que está falando a verdade. E segundo, eu acho que o jornalista tem que confiar na sua notícia até o final. Ele não é obrigado a convencer ninguém, ele é obrigado a dar a notícia. Se as pessoas confiaram ou não importa. Eu, particularmente como jornalista, acho feio quando você expõe uma fonte dessa maneira. Mas cada um faz aquilo que acha bem certo, né? O que você achou dessa confusão? Pelo menos animou hoje a tarde sem jogos de Mundial e Campeonato Brasileiro paralisado.